Uma boa noite para todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à última aula da ressurreição. Vamos falar A outro Irene comemorou. Bom, a Irene está aqui para interagir com vocês. Estamos aqui juntos, essa parceria dupla dinâmica. Não, eu comemorei sobre a minha comemoração, é porque não é mais um mini curso isso, quantas aulas? 15 Gente, aulas isso é mini curso, hoje. me responda nos comentários. Tá bom. Bom, estamos terminando então hoje, fazendo os arremates finais. É claro que não pretendemos ser exaustivos, né, no tema, muitas coisas precisariam e poderiam ser aprofundadas, mas cumprimos o nosso objetivo de expor o tema complexo, porém central, fundamental da nossa fé cristã. Vocês devem se lembrar que nós tivemos um curso de 8 aulas que eu chamei de Antropologia 1, no qual nós estudamos a constituição, a natureza do ser humano, desconstruindo certos conceitos que atrapalham a nossa compreensão do ser humano e a história da salvação, como corpo, alma, espírito, consciência, mente, coração, né? E depois, então, usamos esses conceitos nesse curso de Antropologia 2, que trata do futuro do ser humano, né? Especialmente vida, morte e ressurreição. São temas difíceis, cada um deles mereceria e demandaria um aprofundamento, uma abordagem muito mais profunda, mas cumprimos nosso objetivo, como disse, repito, de encaminhar esses temas, de pelo menos propor novas formas de pensar estes temas, né? São temas que ocupam um lugar importante na nossa fé, porém nem sempre recebem a devida atenção, né? Os crentes falam da morte, falam do futuro, falam do céu, sem que se deem o trabalho de aprofundar esses temas ou de levar esses temas às últimas consequências. E uma das deficiências disso é que a nossa fé não se torna engajada. A escatologia se torna apenas uma matéria de curiosidade. Tem alguns crentes assim, que assim como tem vício de colecionar uma coisa ou outra, tem vício de estudar escatologia, né? E gostam de estudar escatologia, mas não conseguem escapar desta armadilha de fazer da escatologia um tema engavetado lá para o futuro, fica quase que na mesma gaveta da ficção científica, né? E aí as coisas perdem o contato com o chão. Por falar em chão, e porque esse canal se chama Teologia Pé no Chão, nosso objetivo é transformar a escatologia uma matéria da vida. A única forma de ser cristão é um cristão que está na esperança, que antecipa a esperança e que já a vivencia teimosamente desde já. Então é uma escatologia, digamos, em realização, né? É uma escatologia que está em curso por causa de Jesus Cristo. Bom, agora que vocês já estão aí na sala, bem acomodados, já tomaram, né, pegaram a Bíblia, os cadernos de anotações, né, o suquinho, o chimarrão, né? Lembrem-se de compartilhar esta transmissão que encerra esse curso, lembrem-se de curtir, lembrem-se do nosso canal que ultrapassou a marca histórica dos 700 inscritos, é uma grande vitória, né? E vamos então aqui para a nossa aula de hoje. Bom, na aula passada nós concluímos, na verdade, o estudo de 1 Coríntios 15,
que é o mais extenso e mais completo tratado do tema da ressurreição no Novo Testamento. Eu verifiquei com vocês palavras de Jesus a esse respeito, verificamos a pregação da igreja primitiva, mas o nosso foco principal não poderia ser outro a não ser 1 Coríntios 15. Estudamos esse texto em duas partes, né? Aliás, dividimos o capítulo em várias partes, mas estudamos do versículo 35 até o versículo 58. É claro que o apóstolo Paulo não pretende ali elucidar todas as questões a respeito da ressurreição, porque, como eu tenho dito, o tema da ressurreição, por sua própria proposição, é um tema que escapa, em parte, né, a nossa verificação. Nós não conhecemos ressurreição. A única ressurreição que nós conhecemos é a de Jesus Cristo, a qual nós temos acesso pelo testemunho, né? E aí cada um de nós decide se aceita o testemunho do Novo Testamento ou não, né? Nós cristãos, evidentemente, aceitamos. Temos dúvidas, não sabemos tudo, mas nós aceitamos o testemunho como uma confissão fundamental. Cremos em Jesus Cristo, cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que eu quero fazer então na aula de hoje é percorrer alguns textos do Novo Testamento, melhor dizendo, de Paulo, né, e das epístolas universais, que são aquelas epístolas não paulinas, que recebem esses nomes porque não são dirigidas a uma igreja em especial, nem a um pastor em especial. Portanto, são chamadas epístolas universais, né? De Hebreus para frente, menos Apocalipse, que é um livro de outro gênero literário. Então, nós vamos pegar aqui o material paulino e fazer, então, algumas considerações a respeito do tema para abarcar aqueles versículos que não foram tratados nas aulas anteriores. Deu para entender? Aliás, quem tem o hábito, né, de pegar as minhas anotações deve ter percebido que nas anotações da aula passada eu já coloquei lá esses versículos como anexo, né? Então, o que eu estou fazendo é pegar esses versículos e hoje conversar um pouco com vocês sobre eles. Tudo bem? Posso ir em frente, então? O tema, a proposta da aula está clara, né? Bom, vamos lá então. Vamos começar pelas epístolas paulinas, ou seja, de Romanos, né, até as epístolas pastorais, né, Timóteo e Tito e Filemão, né, epístolas paulinas. E vamos levar em conta que Paulo trata, aqui está a definição, o ponto principal. Paulo trata a ressurreição em dois níveis. Um passado e outro futuro. Então, isso aqui é um ponto importante para a gente entender. É claro que quando nós falamos de 1 Coríntios capítulo 15, ele está falando da ressurreição do corpo, né? E ele então está falando da ressurreição como um evento futuro. Mas com base no ensino de Jesus Cristo, nós podemos classificar as falas do apóstolo Paulo a respeito da ressurreição em dois níveis. Quais são esses dois níveis? Primeiro, ele trata a ressurreição como um evento passado, ou seja, a ressurreição é tratada por meio de verbos conjugados no passado. Portanto, a ressurreição neste primeiro nível faz parte, digamos assim, falando de modo muito simples, do pacote da salvação. Ao crer em Jesus Cristo, ao converter-se a Jesus Cristo, o ser humano é perdoado, regenerado, justificado, santificado e também ressuscitado, né? Então, a ressurreição, num certo nível, pode ser tratado como um evento passado. E em outro nível,
ela será tratada e deve ser tratada no nível futuro, propriamente escatológico. O que significa isso? Como um evento reservado para o futuro, né? Então, nesse segundo aspecto, todos esperam, quer vivos, quer mortos, todos esperam este evento escatológico, futuro, né? É claro que quando nós falamos em futuro, nós estamos aqui numa grande aventura intelectual, porque nós estamos invadindo o não espaço e o não tempo. Então, levando em conta estas condicionantes, né, que poderiam desmontar completamente a nossa fala, porque como é que eu vou falar de algo que não tem tempo, né? Eu não tenho um verbo, nem uma conjugação para falar de uma ação que não está inserida no espaço-tempo, né? Bom, independentemente destas dificuldades, então, eu vou mostrar para vocês agora alguns textos do apóstolo Paulo em que ele fala da ressurreição como um evento passado e alguns textos em que ele fala da ressurreição como um evento futuro. E as duas coisas são igualmente verdadeiras, concomitantes, sem conflito, né? E esse é um dos paradoxos da nossa fé. Então, por exemplo, em Romanos capítulo 6, e você depois pode ler toda esta perícope, todo o capítulo 6, na verdade, Paulo fala assim, olha, no versículo 8, por exemplo, porque se fomos, olha o argumento, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, não é aqui uma ressurreição futura. Está dizendo o seguinte, considerando que fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, somos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e nós fomos unidos a ele pela fé, pela ação do Espírito Santo, neste evento de Cristo. Cristo, ao se tornar nosso substituto, nos uniu a ele na morte e na ressurreição. Então, quando você lê esse texto, se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente o seremos. Esse seremos é consequência da primeira união, né? Como Cristo morreu e ressuscitou, nós participamos da sua morte e da sua ressurreição, e você poderá estudar diversos textos do Novo Testamento em que Paulo fala que nós fomos unidos a Cristo, que nós fomos crucificados com Cristo, né? Neste mesmo capítulo, a partir do versículo 8, eu li o 5, né? Agora, a partir do versículo 8, ele fala assim, olha, de novo, olha a construção do raciocínio. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Se nós fomos unidos a Cristo na sua morte, então nós participamos de tudo que Cristo fez por nós. Porque Cristo morreu não por ele, por nós. Foi sepultado não por ele, por nós. Ressuscitou não por ele, por nós. Então nós participamos por meio deste batismo, porque é exatamente isso que Paulo usa em Romanos capítulo 6, nós fomos batizados com Cristo. Então, todos os batismos das mais diversas igrejas cristãs nada mais são do que memoriais, ordenanças ou sacramentos, né, de acordo com a confissão cristã das diversas igrejas, nada mais são do que uma réplica na fé, um usufruto na fé daquilo que Cristo já fez. Portanto, nesse aspecto,
nós podemos dizer que morremos com Cristo e usufruímos desde já todos os efeitos na fé deste ato substitutivo vicário de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 é mais explícito, porque Paulo vai dizer o seguinte: Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Quando? No passado. Nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ou seja, Deus deu vida a Cristo, deu também vida a nós. E então ele vai dizer: pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, Efésios 2 é muito claro ao conjugar os verbos no passado, né? Os professores de português que se virem para entender isso, né? Porque a nossa teologia transgride a linguagem, a sintaxe, para nos falar da fé. Então, o versículo 4, né? Vou ler aqui mais amplamente para ficar mais claro. Versículo 4, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, todo cristão, todo o que crê em Jesus Cristo, que permite ser unido e identificado com Jesus Cristo, participa de tudo que Jesus Cristo fez por nós, inclusive já está na posição de vitória. Porque assim como Cristo assentou no seu trono, Paulo vai dizer que Cristo assenta no trono de Deus como nosso representante. Isso vai aparecer em Apocalipse, por exemplo, quando ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu me sentei no trono do meu Pai e herdei a vitória e tal, e usufruo do reino de Deus, ok? Um outro texto está em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, quando ele fala assim: tendo sido sepultados juntamente com ele, vocês, nós que estamos vivos, em Cristo já fomos sepultados juntamente com ele. Como é que nós aderimos a este sepultamento de Jesus Cristo? No batismo. Por isso que muitas igrejas evangélicas batizam por imersão, né? Para representar um sepultamento, e depois emerge da água para representar uma ressuscitação, uma ressurreição. Então, Colossenses 2,12 fala assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós temos cristãos que já morreram e temos nós aqui que somos aqueles que vivem. Em Cristo, todos nós já morremos, já fomos sepultados, já fomos ressuscitados pelo mesmo poder que Deus aplicou para ressuscitar a Jesus Cristo. Portanto, Paulo pode falar da nossa ressurreição como um evento passado ao qual nós aderimos e do qual participamos, e aqui fica muito claro nesse texto, mediante a fé no poder ressuscitador de Deus.
Então, o mesmo poder que Deus aplicou em Jesus Cristo, também aplicou a nós. Eu estou me lembrando aqui de um outro texto que eu não tinha relacionado aqui, que é Efésios 1:20, acho que eu não relacionei, mas posso incluir agora, porque está ao vivo, né? Que é esse. Paulo, orando aos Efésios, capítulo 1, versículo 20, ele fala assim: eu oro para que Deus abra os seus olhos, para que vocês experimentem, para que vocês creiam no supremo poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E depois termina dizendo que tudo isso que ele fez com Cristo, ele deu à igreja. E aí, quando eu li no capítulo 2, né, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, ele está retomando esse texto de Efésios 1, 19, 20, etc., até o 23, tá? Então, veja, neste primeiro nível, isto é tratado como verbo no passado. E não é problema de tradução, é problema de gramática da fé, né? É outra língua, é a língua da fé, né? Quando nós estamos vivos, ele diz que nós estávamos mortos. E agora, quando estão mortos, ele fala que estão vivos. Paradoxos da fé cristã, ok? Por último, para não me estender, Colossenses capítulo 3, versículo 1, fala assim: fostes ressuscitados, olha a ousadia do apóstolo Paulo, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, as coisas de Deus, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Não é alienação, tá? É a mente de Cristo e a mente mundana. É diferente. Não pense que é pensar nas nuvens, não. Por favor. Porque morrestes. Ora, se morreram, por que Paulo está escrevendo para morto? Ele está dizendo, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo. Cristo não está oculto agora do mundo, nossa vida está oculta com Ele. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Ou seja, a ressurreição que já habita em nós, que já habita em nosso corpo mortal, se manifestará. Ou, para usar a linguagem de Romanos 8, os filhos de Deus serão revelados, né? Por enquanto gemem como qualquer outro, mas então serão revelados. Bom, estes textos que eu li é para que nós tenhamos uma ideia de como a escatologia não é um capítulo da teologia que está trancado lá no futuro. Que desde que Cristo se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós e desencadeou este novo movimento do reino de Deus, a escatologia já está aberta e o novo e vivo caminho de Jesus Cristo já está gerando novas criaturas, filhos da ressurreição, ok? No segundo nível, então, nós vamos agora abarcar uma outra ponta, então, uma outra dimensão da ressurreição. Então, eu vou citar aqui alguns textos e vocês prestem atenção. Esse seria do futuro. Do futuro, o segundo nível, eu estou chamando de níveis, né? 2 níveis. O nível presente, passado, né? Atual, né? Porque cada um de nós pode aderir, né? E um outro nível que é o nível futuro. Para ficar claro, talvez a gente poderia pensar aqui, né, num programa de adesão. Cristo seria um programa de adesão,
né? Ele é, desculpem, a encarnação, a libertação e o novo homem. Ele é o novo homem, ele é o primeiro, a primícia, como nós falamos na aula passada. E esta sua nova vida, esta vida que ele recebeu de Deus como homem, está aberto à adesão. Então, cada um de nós, cada homem e cada mulher da história pode aderir a Jesus Cristo. É um contrato de adesão, na qual você entra sem nada, né? E ele te dá tudo. Isso é graça. Então, quando nós aderimos a Jesus Cristo, e esse é um dos sentidos da palavra pistis, que é a palavra fé em grego, né? Fé é aderir, filiar-se a Jesus Cristo, né? Aderir a ele, ao programa dele, né? Não basta ir na igreja, não é nada dessa baboseira religiosa, mas é aderir a Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo como seu guia, mestre, senhor e orientador, né? Então seria um programa de adesão, né? Se você nunca entendeu isso, está entendendo agora, o contrato está aberto. E é né? individual. Qualquer um pode aderir, exatamente. Individual. Se você reconhece que a sua vida biológica é uma vida perecível e que você caminha para uma extinção, né? Cristo está com esse contrato de adesão aberto e qualquer um pode participar, porque não há acepção de pessoas. Estou fazendo apelo aqui, né? Bom, vamos ler os textos, então, da ressurreição escatológica. Em Romanos 8, 23, que eu acabei de citar agora há pouco, que fala da revelação dos filhos de Deus, ele fala que nós gememos com a criatura, e a criação também geme e tal. E aí ele diz o seguinte: aguardando a adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso corpo. Ora, o que nós aguardamos ainda não aconteceu. Se já tivesse acontecido, não precisaríamos aguardar. Lógica pura, né? Romanos 8, 23. Aguardando a adoção de filhos. Mas ele mesmo disse em versículos anteriores que nós já recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Pai. Meu Pai, nosso Pai. Todos nós recebemos esse espírito de filho. E ele fala, se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mesmo assim, ele fala que nós aguardamos a conclusão, a compleição, né? O cumprimento da adoção de filhos, que vai se completar quando? Com a redenção do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa natureza física, nossa natureza humana não foi ainda redimida. Por isso gememos. Por isso sofremos na carne todas as angústias de toda a humanidade. Morremos das mesmas doenças, passamos pelas mesmas dificuldades, sofremos as mesmas tentações, mas o espírito da redenção, o espírito da adoção, o espírito da ressurreição já habita em nós mediante a fé que nos une a Jesus Cristo. Fomos unidos a Jesus Cristo. Se alguém tem dúvida sobre o que significa o batismo cristão, de qualquer igreja, de católico a qualquer outra igreja que pratique o batismo cristão, por trás do ritual está esta profissão de fé. Eu estou unido a Cristo, o Cristo homem, o Cristo Filho de Deus. Às vezes isso não é falado, né? Não é falado, não é entendido. É a coisa fundamental, exatamente. Né? Porque geralmente a gente ouve nas igrejas dizer assim, por que você está sendo batizado? Porque Jesus mandou, gente, isso é muito raso. Então Jesus manda você pular do precipício, você vai pular. Não é uma ordem arbitrária, né? Exatamente. Então assim, por trás disso ainda é um símbolo. Não fala isso, porque se Jesus mandar os fundamentalistas pularem, eles pensam que é Jesus e pulam mesmo. É verdade.
Tem que tomar cuidado. Os fundamentalistas são complicados. O fundamentalismo, o maior pecado do fundamentalista é que, a pretexto de seguir rigorosamente as Escrituras, ele descumpre justamente as Escrituras. É um erro muito cruel, né? Mas é necessário estudar as Escrituras com fidelidade. Bom, mais alguns textos. Deus ressuscitou, 1 Coríntios 6,14. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor, passado, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, Cristo é passado, nós, futuro. Então, aqui você percebe a eventualidade, né? A temporalidade do evento. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 16, tá? 2 Coríntios agora. Eu li o 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, 14 e 16, mas depois vocês leiam lá melhor, né? Eu só estou pontuando aqui para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios, então, capítulo 4, versículo 14. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. Deixa eu até conferir essa redação aqui para ver se eu não pulei nada. 4,14. Nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Talvez aqui ele não quer dizer que nos ressuscitará com Jesus, mas com a vinda de Jesus, com o futuro de Jesus, né? Porque senão a redação aqui teria que ser olhada com maior cuidado. Mas o que ele está dizendo aqui é o mesmo que eu li de 1 Coríntios 6,14. Aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus. Essa tese do apóstolo Paulo, essa proposição dele, confirma o que nós estudamos em 1 Coríntios 15, que é o quê? Cristo é a primícia dos que dormem. Ou, num português mais claro, Cristo é o primeiro homem ressuscitado de todos os mortos. Ou, para usar uma outra expressão, acho que de Colossenses, Jesus é o primogênito dentre os mortos, né? Morto aqui em qualquer sentido, tanto no sentido literal como no sentido existencial, ele é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque sendo Deus, fez-se homem e como homem provou a morte, que vigorava apenas sobre a humanidade. E ele a experimentou. E ao experimentá-la e vencê-la, esta sua vitória é doada, estendida a todos os que creem e anseiam viver e anseiam realizar-se como seres humanos. Então, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. A ressurreição de Jesus é um fundamento da nossa fé, porque nós temos um precedente histórico. Nós temos um homem ressuscitado. Este homem é Jesus Cristo, né? Se ele, como homem, morreu e ressuscitou, então Deus tem poder para ressuscitar a qualquer ser humano como nós. E o versículo 16 do mesmo capítulo. Ainda que o nosso ser exterior se corrompa. Corromper aqui não é corrupção moral. É aquela corrupção que eu falei de 1 Coríntios 15, exatamente. Eu poderia dizer assim, ainda que o nosso corpo, nosso ser exterior, o que é o nosso ser exterior? A nossa identidade pública, social, nossa cara, nosso corpo, né? Ainda que este nosso corpo, o nosso estereótipo, né, se envelheça, se corrompa, se deteriore, né, se estrague, o nosso interior se renova de dia em dia. E esse renovar aqui é o novo da nova criatura, do novo céus, da nova terra. É o novo de Deus, não é o novo apenas no sentido
de acabado de fazer, né? Mas de uma qualidade completamente nova, vinho novo, né? Nesse sentido. Então veja, esse texto aqui poderia cair na boca do grego. E se fosse na boca do grego, seria assim: nossa carne envelhece, mas nosso interior, nossa alma imortal se renova. Agora vocês já sabem que essa leitura não é mais admitida. Por quê? Porque quem está escrevendo aqui é um judeu. Então o que ele está dizendo é o seguinte: nosso ser se degenera. Ele sofre os efeitos do tempo, os efeitos da cronologia, né? O desgaste físico dos ossos, da pele, dos olhos, dos dentes, dos cabelos e tudo mais. Mas isso que foi plantado em nós, nossa união com Cristo, não é minha alma imortal, não. É este íntimo que foi unido a Cristo, meu ser oculto, meu ser privado, minha identidade foi unida a Cristo. E essa está já em processo de renovação. Né? Portanto, nós podemos lembrar aqui de 1 Coríntios 15, quando Paulo fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque ele está dizendo o seguinte: você, morte, não pode mais me atingir. Você pode vigorar sobre o meu organismo. Meu organismo sofre as ações do tempo e a degeneração própria deste ambiente. Mas eu mesmo estou unido a Cristo e isso você não pode mais separar. É claro que ali a morte foi personificada por força da linguagem, porque os crentes caíram nessa esparrela, né, como dizia minha sogra, de pensar na morte como um anjo mau, né, como um espírito, né? E aí eles fazem corrente de oração, expulsam, exorcizam, espírito de morte. Como força de linguagem, eu até concederia, né? Mas como isso pode distorcer a nossa teologia, então eu exorto, né, a quem quiser me ouvir a abandonar esta linguagem espúria, porque ela pode comprometer a nossa teologia. Tem até aquele emotion, né, a morte que foi sempre, o espírito de morte e tal, não sei o quê. Só tem 2 lugares que eu me lembre agora, mas eu acho que eu estou certo, se a minha memória não estiver corrompida, né? Corrompida aqui no sentido físico, né? Psicofísico. Só tem 2 lugares na Bíblia que a morte aparece personificada. Um é aqui, o outro é em Apocalipse. Quando fala a morte o ia seguindo, né? A morte foi lançada e tal. Então ali é uma forma escatológica de se referir à morte. A morte não é um anjo, não é um ser, não é um espírito. A morte é o resultado necessário da nossa ruptura com a fonte da vida. Esta é a doutrina, a teologia da morte segundo a nossa fé cristã. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3, 10 e 11. Filipenses 3, 10 e 11. Para o conhecer o poder da sua ressurreição. Olha o que Paulo está falando. Que ele busca a Cristo, que ele lançou as coisas supérfluas fora e que ele se esforça para conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, porque unir-se a Cristo implica em certos sofrimentos que eu não teria se eu não tivesse aderido a Cristo. Eu teria outros sofrimentos, de outra ordem, mas não esses que são decorrentes da minha união a Cristo. Conformando-me com Ele na sua morte, olha a linguagem, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Opa!
Paulo está falando aqui um negócio que costuma passar batido na nossa teologia. Depois vocês leiam lá, Filipenses 3:10. Ele está dizendo, não confio em mim mesmo, não confio na minha formação, na minha religião, não confio em nada disso. Quando eu conheci a Cristo, eu repudiei tudo isso como se fosse esterco, porque a Bíblia não vai usar uma palavra chula, né? Então ela fala esterco, lixo, né? Para conhecer a Cristo, e olha aqui, experimentar o poder da sua ressurreição, mesmo quando eu estiver sofrendo por causa da minha união a Cristo, porque a minha união a Cristo traz no pacote certos sofrimentos, certas consequências de seguir a Cristo no mundo de César, conformando-me com ele na sua morte, ou seja, eu quero me conformar com ele. Então, essa conformação nossa com Cristo não é algo que é operado em mim independentemente da minha vontade, ou seja, eu coopero com o Espírito Santo para identificar-me com o morrer de Jesus. O morrer de Jesus significa, não é jejum de Semana Santa e não comer chocolate, não. Não é jejum de WhatsApp, não. Morrer com Jesus Cristo significa romper com a lógica do sistema e aderir ao reino de Deus. Isto é conformar-se com ele na sua morte. Para, de algum modo, os crentes vão odiar esta expressão de Paulo, mas eu sou protestante, né? Sola Escritura, está na Escritura, né? De algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Paulo luta para participar da ressurreição. Paulo luta para participar da ressurreição. Aqui não tem uma vez salvos, salvos para sempre, não. Aqui é uma ação minha que responde à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo opera em mim e eu me conformo no sentido de tomar a forma que o Espírito Santo está operando na minha vida, né? Por isso você tem cristãos que são imorais, violentos, odientos, e falam que vão para o céu, né? Vão para o céu. Tem comunhão, né? Com Cristo. Quem quer morar nesse céu, né? Meu Deus! Teve gente que falou assim, vai ser o inferno, será que o sepulcro, né, a morte, vai transformar essas criaturas em Jesuses, né? Eu sou mineiro, né? Eu tenho minhas dúvidas. Bom, Filipenses 3:21, mesmo capítulo um pouco mais para frente, nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação, palavras de 1 Coríntios 15, transformar o corpo de humilhação, semeado em humilhação, lembra? Ressuscita em glória, em força, em honra, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, ele, Deus, de subordinar a si todas as coisas. Belíssimo versículo. Filipenses 3:21. Meus irmãos, nossa cidadania está nos céus. Aí os crentes pensam que nós vamos fugir para o céu. Assistam minha aula de arrebatamento. Não é nada disso que está dizendo aqui. Primeiro que a palavra não é pátria. Na tua Bíblia deve estar escrito pátria, não é pátria, é politeuma, que é direitos de cidadania. Está no céu significa vem de Deus. Seu direito humano não depende da declaração da ONU, não depende dessa besta que nos governa.
não depende das políticas públicas. Nossos direitos humanos foram adquiridos, confirmados e outorgados a partir de Cristo, nosso Salvador. E Ele vai nos transformar. Ele vai nos livrar de tudo que nos degenera, de tudo que nos torna presas fáceis dos déspotas, porque é por causa do medo que nós nos subordinamos a eles. E Paulo está dizendo, hoje nós gememos para servir a Cristo no mundo dos déspotas, mas um dia nosso próprio corpo será poderoso sobre todas as ameaças, porque o nosso corpo será igual ao corpo do Cristo ressuscitado, e Romanos 6 fala que Cristo, tendo morrido, já não pode mais morrer. A morte já não pode mais fazer nada contra ele. Hoje, os poderosos podem nos ameaçar. Os poderosos podem colocar no mercado produtos contaminados que nos adoecem, que nos matam, que caçam nosso direito à vida. Porque nosso corpo está sujeito à degenerescência. Mas este corpo de humilhação será transformado e vai estar habilitado com sua plena cidadania. A cidadania que hoje nós mal conseguimos arranhar. Por que eu posso falar isso? Por causa da eficácia do poder que ele tem de subordinar todos os nossos inimigos. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, mas um dia a morte será destruída, e então o próprio Filho entregará o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos. Outra forma de dizer a mesma coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, fala que aqueles irmãos haviam se convertido ao Deus vivo, haviam se dedicado a servir o Deus vivo e verdadeiro e estavam aguardando de Deus o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da violência do futuro, nos livra da ira vindoura. Ira aqui pode ser justiça de Deus contra a maldade, pode ser também a ira dos impérios, que estão se tornando cada vez mais violentas. De qualquer risco que ameace a nossa existência, a ressurreição de Jesus Cristo nos livra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará juntamente em sua companhia os que dormem, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Futuro, primeiro. E por último, aqui é um pensamento que eu peguei de alguém, não me lembro aqui agora, não vou procurar aqui agora, depois eu falo, é uma frase que está entre aspas, com nota bibliográfica, a ressurreição de Cristo e a do seu povo formam uma unidade indissolúvel. Portanto, a morte de Jesus Cristo é para nós também uma morte. É a execução de uma pena, é a libertação de uma maldição. O sepultamento de Jesus Cristo é para nós um sepultamento, uma ruptura total e absoluta com o mundo de César, com esse mundo da morte e da violência. E a ressurreição de Jesus Cristo é para nós uma garantia de que aquilo que Cristo recebeu de Deus, nós também receberemos. Isso tem profundas implicações éticas. Porque uma coisa é viver sob a ameaça dos poderosos,
e outra coisa é desprezar os poderosos e viver uma autêntica existência. Perder o medo das ameaças que fazem contra nós por causa da nossa subversão do sistema que nos mata. Nós temos em Cristo uma rota alternativa para não termos medo dos déspotas, porque é pelo poder da morte que os déspotas nos controlam. Pensem na profundidade das implicações éticas de viver uma vida autêntica sem medo dos que nos ameaçam, dos que querem nos coagir. Bom, eu queria falar agora rapidamente, eu vou parar daqui 10 minutos para ouvir, mas eu queria só completar este passeio em Paulo para linkar, então eu já falei dos dois níveis, tá? O nível passado, o nível futuro. Agora eu quero abrir um terceiro grupo, alguns versículos, 8 versículos, rapidinho, só para linkar, talvez vocês não estejam acostumados a fazer esse link, essa associação, mas de qualquer maneira, quer já tenham ouvido isso, quer não, vale a pena pontuar isso aqui, associar o Espírito Santo com a ressurreição. Porque veja, nós vivemos no Brasil e no mundo, né, de certa forma, durante o século XX, uma profunda disputa pneumatológica. Nossa, o que significa isso? Uma profunda disputa em torno do Espírito Santo, né? O Espírito Santo bagunçou o coreto. Desculpa aí, Espírito Santo, é só uma brincadeira. Lá no início do século XX, irrompeu no sul dos Estados Unidos esse moderno movimento pentecostal, e o Espírito Santo foi engaiolado, né? O Espírito Santo é nosso, não é seu, não é nosso, porque eu tenho, você não tem, etc. E em nome do Espírito Santo, cabeças rolaram, etc. E é uma coisa horrorosa, né? Bom, 100 anos depois, nós podemos baixar a poeira, né? E deixar o próprio Espírito nos dizer para que ele veio a nós mesmo, né? Ele é o coroamento, ele é, digamos assim, a prova da conclusão do plano da salvação. Se Jesus tivesse morrido, nós estaríamos na mesma. Se Jesus tivesse morrido e ressuscitado, apenas nós pensaríamos, bom, legal para ele, né? Mas é no derramar do Espírito Santo que Cristo cumpre a promessa. E neste derramar do Espírito Santo, nesse habitar do Espírito Santo em templos feitos de carne humana, de corpos mortais perecíveis, é que está a semente da vida eterna e a esperança da ressurreição. Portanto, o Espírito Santo não deve nos levar a pensar em nenhuma outra manifestação a não ser primeiro a vida e a comunhão com Cristo. Se você pensar no Espírito Santo como qualquer outra coisa, ele dá poder, ele cura, ele fala em glossolalia, né? Línguas estranhas, profetiza, expulsa demônios, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outra manifestação do Espírito é secundária diante deste seu objetivo fundamental e sine qua non, né? Sem o qual não, que é unir-nos a Cristo. Se não houvesse o Espírito Santo derramado, não haveria Bíblia, não haveria Evangelho, não haveria igreja, não haveria fé, não haveria nada. Nós seríamos apenas uma seita terrível. Bom, para não dizer que algumas são, né? Mas tudo bem.
Mas o ponto fundamental que eu quero insistir aqui é que a necessidade do Espírito Santo em nós é exatamente esta, de selar a nossa reconciliação com Deus. É para isto que Cristo veio, é para isso que Cristo morreu e é para isso que Cristo ressuscitou. Para que o Espírito Santo fosse derramado. Por que ele foi derramado? Para nenhum outro motivo a não ser, primeiro, selar de modo irreversível a comunhão de Deus com a humanidade. Então, em Romanos 7:24, Paulo fala assim: quem me livrará desta morte? E ele mesmo responde: o Espírito Santo. Depois leiam lá, Mateus 7:24, 25, entra pelo capítulo 8 e tal, e você vai vendo ali o Espírito Santo, né? O Espírito da vida te vivificou, né? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então é o Espírito Santo, né? Romanos 8:11, já li aqui numa aula passada, vou ler de novo, bem devagar, para você comer palavra por palavra. O corpo, vou ler aqui na minha Bíblia, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Vou ler de novo. Se habita em vocês o Espírito Santo, né? Mas ele fala, desculpem, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Espírito Santo, Espírito de Deus. Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Quem? Quem é esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos? O Espírito Santo. Vivificará também os vossos corpos mortais. O Espírito Santo habita em nós. Mas nossos corpos são mortais, igual de qualquer ser biológico, qualquer planta, qualquer cachorro, qualquer cavalo, qualquer ser humano. Vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Que redação! Que magnífico! Parece que tem frases redundantes, parece que tem pleonasmos, mas é perfeita. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo e não outro, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais. Como ele fará isso? Por meio do seu Espírito que nele habita. O Espírito de Deus estava em Cristo. Cristo foi ungido pelo Espírito de Deus. Ele era o Machia, o Cristo, o ungido. O que é isso senão a habitação do Espírito Santo? E este Espírito traz Jesus de volta à vida imortal, a vida sobre a qual a morte não vigora. Este mesmo Espírito, depois você leia o final do capítulo 7 de Romanos e o início ou todo o capítulo 8 de Romanos. Este mesmo Espírito que habita em nós como uma semente, num determinado evento da nossa morte, tornará a vivificar o mortal, o corpo mortal. O corpo mortal será revivificado. Por meio de quem? Por meio do Espírito que nos uniu a Cristo.
Romanos 8, 23, acho que eu já li, né? Já li em uma outra parte, vou ler de novo. Temos as primícias do Espírito. Vou ler de novo aqui, já citei esse texto anteriormente, vou ler de novo. E não somente ela, a criação geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Olha que linda essa figura. Lá em Colossenses fala que Cristo é a primícia dos mortos. Cristo é o primeiro fruto de uma grande colheita humana. Está usando a figura de linguagem. Agora ele fala que nós, que temos em nós as primícias do Espírito, também gememos, aguardando, essa foi a frase que eu li, né? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, no nosso físico, que sofre os efeitos deste ambiente mau e nocivo, nós gememos, mas dentro de nós já habita e já coloca-nos em comunhão com o Deus eterno, este Espírito Santo. Ora, meus irmãos, versículo 24, na esperança fomos salvos. Olha a redação da fé. Fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, nosso corpo não tem nenhuma marca de glória, não vemos nada. Com paciência o aguardamos. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Deixe-me apressar aqui, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala: somos, presente, hein? Não é no futuro, presente. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, esse Espírito da vida, essa semente, essas primícias, este Espírito Santo já está operando dentro de nós uma transformação. E essa transformação é crescente e é de glória em glória. Glória? Está vendo alguma glória? Está vendo alguma glória nos pequenos, nos fracos, nos que choram, nos que têm fome e sede de justiça, nos pobres? Tem alguma glória ali? Mas o Paulo está dizendo que dentro deles já foi lançada uma aliança eterna que os puxa para a vida, uma soberana vocação que os arranca da humilhação e já os vai conduzindo de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor o Espírito. Portanto, quando a morte tocar um destes pequeninos, que comporta dentro de si a primícia do Espírito, a morte não pode operar nele a sua obra de destruição, de desumanização. A morte é impotente para separá-lo, para romper esta aliança que já está feita, cuja garantia é o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, fala assim: ora, meus irmãos, depois leiam lá, 2 Coríntios capítulo 5. Ele está falando do novo corpo, etc. Eu não quero entrar nesse texto agora, porque eu estou reservando ele para um plim-plim novo curso. E ele fala assim: olha, vocês aí estão vendo o corpo de vocês envelhecendo, enfraquecendo, etc. Mas nós aguardamos um novo templo. Compara o corpo com um templo. E ele fala: meus irmãos, não fiquem admirados, porque quem nos preparou para isso foi o próprio Deus. E como que ele fez isso? Dando-nos, abre aspas,
o penhor do Espírito. Todo brasileiro sabe o que é penhor, né? Acho que todo brasileiro sabe o que é penhor, né? O sinal que você dá, um tipo de fiança, né? Um tipo de garantia, de sinal que você dá para garantir que aquele negócio iniciado será concluído. Então ele fala, gente, não se preocupem com isso, vendo o seu corpo degenerando, envelhecendo, adoecendo, sendo ferido, sendo prejudicado por causa das baixas calorias. Não se preocupem. Foi o próprio Deus que nos preparou para este novo corpo. Como que ele fez isso? Dando-nos um sinal adiantado. Qual é o sinal adiantado? O Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é a garantia de que nosso corpo não caminha para o pó da terra, mas caminha para a plenitude. Gálatas 6, capítulo 8, fala assim, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não se enganem, o homem colherá o que semeia. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. O que semeia para a carne, da carne colherá a morte. E o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Portanto, vida eterna não se conquista mediante uma adesão a uma religião qualquer. Se conquista mediante a adesão ao Espírito de Cristo, em deixar-se ser unido, casado, noivado com Cristo. Por isso o casamento é uma figura da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, mesma figura do penhor, olha só. Vocês foram selados, preste atenção, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Jesus falou para os discípulos, não saiam de Jerusalém, esperem a promessa. Vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor. Olha aqui como Paulo extrapola a linguagem e usa duas figuras de linguagem. A do selo, que garante propriedade, ou seja, o dono vem buscar porque é dele, pertence única e exclusivamente a ele. E outra figura, o penhor da herança. Ora, Cristo nos deu sua vida por herança. Ele conquistou para nós uma vida eterna. Ele não precisava de vida eterna. Ele era Deus, é Deus. Deus é eterno. Ele compartilha com o Pai tudo que o Pai é. Ele não precisa de conquistar vida eterna. Mas ele conquistou a vida eterna para nós. E nola deu, né, por herança. E nos deu uma garantia, o Espírito Santo. Vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Quem é a propriedade? Os comprados. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos possui, né? E então virá a completar a redenção do nosso ser completo. E Efésios 3,16 fala, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no ser interior. Então são alguns textos que eu queria colocar, apenas para dizer que o Espírito Santo é o selo essencial. E aí, por favor, revisem profundamente tudo que vocês acreditam, tudo que foi ensinado sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é propriedade de igreja nenhuma, né? Não tem a ver com falar em línguas, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com reproduzir a imagem do Cristo. É bem fácil. É olhar para o Cristo e olhar para aquele que segue o Cristo.
E o testemunho do Cristo está no Evangelho. E a sociedade saberá. Né? É tão alternativo, tão radical, que a sociedade saberá. E nós, irmãos e irmãs em Cristo, nos ajudamos mutuamente a adquirirmos este caráter de Jesus Cristo. Bom, vou dar uma paradinha aqui porque eu estou extrapolando, né? Eu falei dos 2 níveis do apóstolo Paulo, da ressurreição como algo já possuído, a completar-se, e falei da ação do Espírito Santo neste processo todo. Isso seria o Jai, entraria no Jai ainda não? Com certeza. Esse é um caso em que se aplica esse paradoxo do já e ainda não, com certeza. Okay. Tá, posso prosseguir? Tem algum comentário, alguma pergunta? Falando sobre curso, né? Que daí você falou do Espírito Santo, aí a Cláudia foi, vamos todo mundo, Espírito Santo, aí pediu o curso. Aí eu falei assim, olha, acho que eu vou vetar porque ele não consegue mais dar mini curso. Aí ela disse assim, mas não vai ser um mini curso. Sim. Eu falei, acho que a gente precisa decidir, né? O que é curso, mini curso, médio curso e longo curso. Esse ficou um médio curso. Eu vou dar um curso, eu vou falar sobre isso para vocês no final. Não vou falar agora não, para vocês não saírem daí. Porque eles sabem que vai ter, que você já vai falou ter, aí, né? vai ter. Nós teremos pouco tempo, né? Mas eu estou preparando um tema que é continuação desse. Aliás, é um assunto consecutivo desse, muito importante, muito sério, né? Que eu acho que vai completar esse curso, né? Esse curso não seria completo sem esse tema, mas não vou anunciar agora. Mas elas estão pedindo um curso sobre o Espírito Santo. Sim. Tem alguma coisa no canal já? Não, acho que não tem, mas eu preciso... Uma coisa para o futuro. Preciso. Então, Cláudia, você foi contemplada, não agora, mas vamos pensar, no futuro. Eu preciso pagar minhas dívidas, né? Eu tenho que preparar alguns cursos aí, porque eu fiz alguns compromissos. Bom, eu quero ir então... Posso ir em frente? Deixa os comentários para o final. Eu falei que ia vetar, ela falou, a senhora vai conseguir vetar o Espírito Santo. Boa, exatamente. Bom, deixa-me fazer então uma incursão nas epístolas universais. Alguma coisa vai ser repetida e tal, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Então, como eu falei, epístolas universais são as epístolas não paulinas, a partir de Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, até a epístola de Judas, né? Envolve aí então Tiago, João, Pedro, né? Todas as epístolas, Pedro na ordem, né? 2 de Pedro, 3 de João e 1 de Judas, e depois Apocalipse. Não é considerada uma epístola, é um livro de gênero literário próprio, né? É o único e é próprio no Novo Testamento. Então, em Hebreus, eu queria tirar aqui 2 citações que eu considero muito importantes, que têm a ver com a dimensão ética da nossa fé na ressurreição. Portanto, a fé na ressurreição não é apenas uma coisa assim, eu acredito que Deus vai me ter num bom lugar, eu acredito que eu vou partir dessa para melhor, né, e tal. Não é apenas essa crença estática, intelectual, sem desdobramentos práticos na vida, né? Então, o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 17 a 19, quando ele está falando daqueles homens e mulheres da fé, ele fala que Abraão aceitou oferecer Isaque em sacrifício, crendo que Deus o poderia levantar da morte. Então, é uma talvez primeira referência extemporânea, porque está lá no Novo Testamento, né? Mas que atribui fé na ressurreição a um patriarca. E o que eu quero tirar dessa brevíssima referência é a dimensão ética, a implicação prática na caminhada de Abraão em função desta fé no Deus que falava com ele.
Este Deus que fala comigo no invisível provoca em mim um tipo de caminhada. Provoca em mim um tipo de caminhada, né? Ao ponto que, quando esse Deus age como se fosse uma divindade dos povos de Canaã, Abraão se abre à fé, dizendo, bom, mas esse não é um Deus de morte, esse não é um Deus de sacrifício humano, então ele tem poder para ressuscitar, senão ele não me pediria isso, né? Pelo menos é uma interpretação teológica a posteriori, né? Portanto, extemporânea, de um evento passado, né? Bom, todo o livro de Hebreus é isso, então é apenas esse testemunho. Uma outra citação muito importante, mas muito importante mesmo, que eu queria que vocês lessem depois e meditassem sobre isso e até procurassem comentários para melhorar a nossa compreensão desse texto, está em Hebreus 2, versículo 14 a 16, quando ele fala assim, visto, pois, que os filhos, os homens, as mulheres, os humanos, os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, somos todos humanos, o Cristo também se fez carne para participar conosco desta condição. É claro, estou lendo com as minhas palavras. E nesta condição humana, junto conosco, destruísse aquele que tem o poder da morte. Ele fala aqui não da morte como um ente, mas da morte como um poder que vigora sobre os mortais. Nós que somos carne e sangue e que somos mortais. A morte exerce um império sobre nós. Por cima de todos os déspotas e violentos e todos os que nos ameaçam a vida, está o poder da morte. Quem é que maneja este poder? O autor de Hebreus não tem dúvida. Diabolos. O diabo, Satã. Não é Satã que mata. Muita gente pensa que o anjo da morte, que o Satã, é o que mata. Mas ele maneja o poder da morte. E assim livrasse a todos que, olha a beleza dessa redação, livrasse Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Que texto fantástico! Esse é um texto que está aqui sintetizado, né? Como se fosse assim uma vitamina, sabe? Aquela coisa pequena que se lhe for permitida abrir, meditar, pensar, ela é capaz de gerar um livro inteiro, porque ela tem um poder de síntese estupendo. Né? A expressão é escravidão do medo da morte. Escravidão, pavor da morte. Ó, livrar-se a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, ele fala de um poder que vigora sobre. Como nós temos medo do que esse poder pode causar em nós, nós nos tornamos seus escravos por causa do medo. Pare um pouquinho para pensar como o medo da morte, o medo de danar-se, o medo de falir, o medo de ser caçado, demitido, perseguido, preso, torturado, nos impõe um império.
Não precisa ser uma ditadura. Não precisa ser uma ditadura militar, uma ditadura qualquer. Não precisa ser o Império de César. Todos nós estamos escravizados de modo inescapável, porque o nosso acesso à vida está controlado por alguém que pode nos destruir. Destruir economicamente, moralmente, em todos os mentes que você puder imaginar e, por fim, matar mesmo. Isso nos escraviza completamente. E eu espero que vocês parem um pouco para pensar nisso. Cristo encarnou-se, ou seja, assumiu esta participação comum conosco na natureza humana, e na natureza humana manteve sua fidelidade a Deus a despeito das ameaças que lhe foram feitas. E por causa da sua fidelidade a Deus e da sua rebelião ao império, o império lhe caçou a vida, o império lhe matou. Cristo sofre neste seu corpo humano toda a carga do poder da morte manejado por Satã. Cristo teve pavor da morte. Eu comecei esse capítulo sobre a morte, lembra? Comparando a morte de Sócrates e a morte de Jesus. Sócrates morreu discursando, fazendo filosofia clássica, né? Jesus não. Jesus assumiu o pavor da morte. Este capítulo vai dizer que ele fez súplicas a quem o podia livrar, mas mesmo assim manteve sua fidelidade. Não se permitiu ser dominado nem escravizado. Manteve-se servo de Deus, mesmo diante do poder da morte manejado por toda a maquinaria de Satã. E assim, tendo provado a morte, foi ressuscitado. E por sua ressurreição, destruiu o poder da morte e nos livrou da escravidão. Eu não sei se a gente consegue pensar nas implicações éticas desta libertação. De poder pensar não levianamente, tipo, então eu vou torrar minha vida porque eu não tenho medo da morte. Não. Afrontar as forças da morte, afrontar os impérios, afrontar o capital, afrontar os poderes que nos ameaçam. Se você fizer isso, eu te demito. Se você fizer isso, eu te expulso da minha igreja. Se você fizer isso, eu caço a tua carreira, eu acabo com a tua carreira. Se você fizer isso, você não tem mais emprego nesse lugar. Se você fizer isso, você vai se ferrar, porque não haverá futuro para você. Jesus Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo é a mente do anti-reino, é a mente do império. E por medo da morte nos mantém escravos. Quantas pessoas já não nos disseram: eu poderia fazer isso, cara, mas se eu fizer isso, vão me demitir. Se eu fizer isso, vão me excomungar. Se eu fizer isso, ninguém mais publica meus livros, né? Ninguém assina o meu canal. Se eu falar essas coisas, acabam comigo. Pastores que dizem isso. Cara, não posso pregar essas coisas na minha igreja. Se eu pregar, me demitem. O que eu vou fazer, cara? Eu tenho mulher, tenho filhos. Aqui está uma dimensão ética
para pensar. Bom, eu só queria ler mais um, que é 1 João, que também fala de implicações éticas, 1 João, capítulo 3, versículo 2, que fala assim: agora somos filhos de Deus, experiência presente. Experiência presente. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, esperança. Aquele nível escatológico futuro da ressurreição. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Paulo já falou isso lá, lembra? Em Filipenses 3, quando fala nossa cidadania está no céu, quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com ele, ele transformará o nosso corpo em corpo da sua glória. Aqui João está dizendo, gente, eu não sei como será. Eu sei que quando ele se manifestar, por força da fidelidade de Deus, nós seremos completamente filhos e filhas dele. Seremos como um da família. Seremos iguais a ele. Ninguém poderá dizer, esse não é daqui, esse não é. Não, seremos uma única família humana, seremos a família de Deus. Mas João conclui com uma dimensão ética. Versículo 3, eu li o versículo 2, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Eu não sei exatamente por que ele fala desse ver aqui, mas eu tenho a intuição de que ele está falando sobre imagem, né? Ver a imagem, assim como nós nos humanizamos, olhando a face humana do nosso próximo, né? Olhar a face do Cristo, né? Também nos redimirá a imagem dele. E nós então seremos a perfeita imagem de Deus, como era o plano de Deus lá no paraíso. Agora, olha a dimensão ética no versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. É claro que a crentaiada vai pensar nos rituais, né, nos exercícios, nas disciplinas, né, no moralismo e tal. Mas o contexto aqui fala do antirreino, fala do anticristo. Purificar-se não é necessariamente, ou pelo menos não é primeiramente, este conjunto de exercícios espirituais de autoflagelação e de sei lá o quê. Mas purificar-se do que se opõe a Cristo. Quem se opõe a Cristo? Quem não segue o caminho de Cristo. Quem não segue o caminho de Cristo? Aqueles que se dobraram perante Satã. E que por medo de Satã e por medo dos poderes que Satã maneja, dobram-se diante de Mamon, dos ídolos, dos destruidores da vida. Porque se você se dobra perante o destruidor da vida, ele garante a sua vida. O sistema ele é meritocrático. Se você o adorar, se você trouxer vantagens para ele, ele te recompensa. É claro que se você quebrar no meio do caminho, ele te cospe fora, isso é óbvio, né? Não precisamos nem dizer, né? Se você enfraquecer, envelhecer, adoecer, o sistema te destrói, né? Morra logo, né? Vive intensamente, morra logo, porque o capital não tem o que fazer com velhos, né? Mas, nesse sentido, é que ele está falando, não se comprometam com este sistema, sigam o Cristo, a ética do Cristo, o caminho do Cristo. Esse é o poder da ressurreição. Mas você pode olhar para eles e dizer, mas é um bando de fracos, de pessoas pequenas, homens de quem o mundo não era digno, como diz Hebreus, mas para o Espírito são o renovo, são a glória, né? São os filhos da ressurreição, são aqueles que Deus chamou à vida.
curiosa, não sei se você já falou sobre isso quando falou da morte, mas você falou que o diabo move a morte. Aqui eu falei maneja, né? A gente pode dizer que a morte, o que é a morte no sentido, é só um resultado do pecado ou é algo que o diabo faz uso? É uma boa pergunta. Na mitologia e nas nossas crentezas, né? Os crentes, em grande parte, né, e tal, pensam na morte como um ente, um espírito, um inimigo, ou como sendo um poder do diabo. Segundo a nossa fé, não é. A morte é uma maldição consequente da nossa rebelião contra Deus. A morte é um decreto divino. A alma que pecar, essa morrerá. E não é uma arbitrariedade de Deus, porque às vezes a gente pode pensar, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? É uma consequência necessária. Assim como o meu celular, sem carregar na bateria, sem bateria, pifa, apaga. Então, é um decreto de Deus? É um decreto de Deus. Mas não é um decreto arbitrário, porque às vezes as pessoas pensam que Deus é assim, não gostei do que você fez, vou te matar, né? Como se ele fosse um reizinho caprichoso. Não. Ele está dizendo para o ser humano, você é meu filho amado, você é minha imagem, eu imprimi em você, só que você não consegue, você não é Deus. Eu dei tudo para você, minha glória, meu paraíso, meus favores. Eu estou aqui para te ajudar a construir a história, né? Essa é a crença cristã, né? Outras crenças, outras vertentes, outras teologias, etc. Eu estou falando o que foi apresentado aqui, né? A morte não é um ente, não é um demônio, não é um espírito, não é um anjo e nem é uma peraltice do diabo contra Deus. Pelo contrário, a morte é um problema criado pela rebelião do ser humano contra Deus. Por esse desejo incontido nosso de sermos rivais de Deus, de querermos ser o próprio Deus. E você disse que o diabo maneja. Ele maneja porque isso. Nós temos medo da morte. Exatamente. Então veja, nossa ruptura com Deus torna a nossa vida perecível. E nosso maior medo é a morte. Exato. A nossa não existência é o que nos causa o maior pavor. Por isso, pavor da morte. Sim. É o pensamento mais horrível que nós podemos ter, é a ideia da extinção. Mesmo que a pessoa materialista fale, não, morreu, acabou, etc, etc. Mas é um pensamento, não, independentemente disso, ela pode ser coerente. Conheço ateus que são coerentes, eles simplesmente trancaram a dimensão transcendental da vida num cômodo e não querem lidar com isso. Sim, eu digo, no momento de doença e tal, geralmente mas não necessariamente. Não necessariamente. Normalmente. Sim, então, mas assim, eu não quero usar esse argumento porque a pessoa pode falar, não, eu sou ateu e pronto, e assumo as consequências, e se o avião cair, beleza, entendeu? Tem ateus que vão a esse ponto, né? Eles não vão ceder e não vão usar o apelo à divindade porque não há divindade para apelar, né? Então, você vai construindo a sua mentalidade para um mundo completamente imanente e você não terá nenhuma ideia do divino, né? Mas, voltando à questão, esse horror de não ser nos escraviza. E o diabo, então, impõe seu império. E quando eu digo diabo, não estou falando de um ente, etc. Estou falando da maquinaria que nos mata. Vamos pensar no diabolos, concretizado e encarnado nas estruturas que nós criamos.
Entende? Os cristãos querem ver o bicho preto, quer dizer, não querem ver, né, o bicho preto chifrudo, cheirando enxofre, etc, etc, e não são capazes de ver os rastros do Satã na humanidade. Entende? Então, não adianta negar a existência deste mal transcendental, né? Porque ele está impregnado em tudo que nós fazemos. O próprio João vai dizer: o mundo jaz no maligno. Tudo que nós fazemos é tingido pelo mal e pela violência. E nós participamos disso como escravos. E só o Espírito de Cristo pode nos libertar disto. Libertar disto. Entra no que a gente está estudando no domingo, que é o Exatamente. Sistema, de sistemas, Exatamente. De dominação. Exatamente. Toda aquela maquinaria, todos aqueles sistemas e supersistemas de dominação é a materialização do que a Bíblia chama de diabo e Satã. Não estou negando a existência do mal transcendental. Mas o que me interessa é a sua concretude na vida. Entende? As pessoas ficam caçando fantasmas, né? Ficam caçando fantasmas e não vê a besta encarnada operando o mal, né? Massivamente. E estão esperando o anticristo aparecer. Pelo amor de Deus. Estão vendo o mal. Do que é anticristo. O mal em série. Que é contra Cristo. Sim, uma malignidade. Né? E daí espera o anticristo chegar. Uma malignidade que extrapola a capacidade de expressar. Como é que nós podemos expressar nosso horror à maquinaria da morte que está montada no mundo e no nosso país? Quando se expressa em várias formas, né? Sim, como, por exemplo, fila do poço, sim, de todo lado. Desgraças, de todo lado. De todo lado. E os cristãos esperando o anticristo aparecer para implantar um chip na testa deles. Né? Com medo da vacina. Então, bom, esse nosso papo aqui agora é bem escatológico, né? Mas é para mostrar as dimensões éticas de quem efetivamente crê na vitória sobre a morte. Né? É isso que eu quero dizer. Só mais 2 comentários, porque o nosso horário está avançado. A Cláudia ainda sobre morte. Sim. Assim, a alma, outra coisa, a morte dos bichinhos, eu suponho que ela se explica pelo fato de eles não terem alma? Não sei dizer sobre isso. Essa questão de ter alma, não ter alma, pertence àqueles conceitos que nós reelaboramos em Antropologia 1. Olha, a única coisa que nós podemos dizer teologicamente, não estou falando biologicamente, não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada. Teologicamente, a única distinção que nós podemos apontar na criação do ser humano e dos animais é a imagem de Deus. É isso. Sim. Né? Que representa uma dimensão que até onde nós estamos cientes, os animais não têm. Por outro lado, hoje eu estava lendo um texto, até publiquei lá no meu Facebook, lá do excelentíssimo reverendo Clovis, como é que chama lá? Lindner, né? Texto lindo que ele escreveu sobre o Dia da Árvore, que fala: as árvores do campo batem palmas, e ele fala: olha isso, né? Nós não temos mais diálogo com a natureza, nós consideramos a natureza um inimigo. Mas a Bíblia fala que as árvores do campo dançam, louvam e batem palmas. E aí ele falou o seguinte: hoje nós sabemos que as árvores se comunicam entre si por suas raízes. Elas enviam alerta e tudo mais. Quem sabe o que tem nessa natureza que nós não sabemos porque estamos rompidos com ela? Então, eu não sei sobre os animais. Agora, a única distinção objetiva, teologicamente falando, que há entre os seres humanos e os animais é a imagem de Deus que foi atribuída apenas ao ser humano como responsável pela natureza e não aos animais. Mas eu espero que meu gatinho também vá para o paraíso, ora bolas. Esperamos. Espero que meus gatinhos de toda a minha infância estejam lá em bando. Lá, aqui, né? Sei lá.
Último comentário para a gente terminar. A Cláudia ainda diz assim, com respeito a essa questão da escravidão ao medo, ontem eu estava num curso com a teóloga Ivone Guevara e ela nos perguntava: o que vocês fariam em frente de uma mulher espancada, de uma criança agredida ou de uma pessoa com fome? É uma pergunta que devemos nos fazer regularmente, eu acho. Exatamente. Nós vamos correr riscos ou nós vamos nos poupar porque vai sobrar para mim, né? Excelente. Aí está a dimensão ética. Nós corremos risco porque temos medo das consequências que envolvem medo de morte. Claro. Por isso nós não somos solidários, né? O capitalismo acabou com a solidariedade, né? Que se dane o próximo, é cada um por si e Deus por ninguém, né? Salve-se quem puder. Bom, gente, terminamos o curso então. Tchau. Então domingo nós estamos de volta depois de um breve intervalo, tá bom? E eu falo sobre o curso lá no chat para não tomar mais tempo. Tchau. Beleza.